conversou. Você já gravava com a sua família, né? Já gravava com a minha família e com meus vizinhos. Que era na vila. Uhum. Né? Você já gravava com a sua família. E aí, tipo, transformar disso o seu império, o seu negócio, né? Como é que foi? Na verdade é o seguinte, a vila sempre foi um lugar que pra mim eu sempre tive muita aversão àquilo dali. Porque era um lugar onde minha mãe apanhava o tempo todo, e não é todos os vizinhos sabem disso, toda a Mas comunidade... tu não filmava isso, né? Não, isso era antes, eu criança. Ah, tá. Onde minha mãe é surda, né? A Maria, que me adotou, é surda, uma mulher preta, surda, do interior do Nordeste. Já contei essa história algumas vezes, mas vou resumir pra não ficar... e também já nem... Não, porque muita gente também que tá assistindo não te conhece. Gente, você tem um ego, né? Tu acha Eu que todo mundo tenho. te conhece aqui? Mas já ouvi falar. Entenderam? Não, tô brincando. Tem 100 mil pessoas aqui te assistindo. Exatamente. Obrigada, gente. Eu sempre falo, né, que a gente vai conquistando o público aos poucos. E se hoje eu cheguei no último programa com 100 mil pessoas me assistindo, eu só tenho a agradecer, porque foi um trabalho de 26 semanas aqui no ano, tá bom, gente? Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá me assistindo, porque é óbvio que vem o meu público latino, né, que eu tava agora no Grammy Latino, esse pessoal que vem... Mas você nem canta, só fazer o que lá? Eu achei loucura. Eu achei loucura. O público da teledramaturgia, a pessoa tem que me saber até acompanha, onde vai também. né? O público do Fantástico, né? Então, são muitas pessoas. O público da Disney. Você fez só um programa Fantástico. Botaram você pra correr, eu soube de tudo. Botaram pra correr, não. Botaram sim. Fez 2 programas ali, pessoal não comunica com o Brasil. Eu fiz pelo menos a minha temporada, diferente de você, que quando você fez sua série no Multishow, né, Carlinhos? Já renovou, ficou em primeiro lugar. Renovou, mas E eu deu toda uma confusão Sim, ali, porque eu né? saí, não quis fazer a primeira. Aí eles me deram uma sozinho, me filmando lá em casa. Entendi. Tem que deitar. Não, e aí, né, falando, né, ainda de você, né, de onde surgiu a ideia de gravar o pessoal da vila, né? Sim, voltando. Surgiu dessa parada de eu ter realmente uma aversão. Eu tinha vergonha de morar ali, sabe? Vergonha de... Sabe, eu me escondia dos meus pais. Isso sim era bizarro. Isso sim era monstruoso. E aí... chegou um momento que, tipo, minha mãe, por ser surda, cara, tudo que você imaginar que fizeram com ela, ela era a chacota do bairro, os meninos jogavam pedra nela, e os caras batiam nela, sabe? Minha mãe já foi parar no hospital várias vezes, porque de agressão daquele lugar. Era um lugar realmente monstruoso, onde as pessoas sem estudo, sem dignidade, e todas essas mazelas sociais que a gente já sabe, e ela era, por algum motivo, era o bode expiatório daquelas pessoas. E aí, meu pai também não tinha muita força, porque meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, então vivia trabalhando. Então, encontrar eu chegando da escola, vendo minha mãe deitada no chão de uma rua, com as vizinhas acolhendo porque algum marginal bateu numa senhora por motivos bobos. Tipo assim, lá no Nordeste, geralmente na frente das casas, na frente da minha casa, tinha um pé de mangueira, né? E aí, minha mãe limpava a frente de casa todos os dias. E aí eles vinham, tiravam as mangas, começava a jogar manga nela e ela reclamava com eles. Parecia coisa de filme, assim, de tão bizarro que era. Sim. Então, fui crescendo e vendo tudo isso. Aí minha mãe precisou trabalhar, né? Era doméstica. E meu pai trabalhar também. Então, eu com 6 anos de idade já ficava em casa, né? E ela montou uma vendinha. Lá, uma vendinha que a gente chama bodega, que a gente chama lá, que era pra vender pipoca, picolé, essas coisas. Com 6 anos, até os 9, 11, eu ficava em casa sozinho, vendendo isso, depois da escola. E aí, onde acontecia eu falei mais um pouco sobre isso, até para vocês protegerem as crianças de vocês, entenderem que não pode deixar a criança sozinha. Então, dos meus 6 até os meus 9, 10 anos de idade, eu era abusado quase todos os dias. Quase todos os dias. Por homens da vila, que hoje eu vejo e eles sabem que sabe? E a maioria das pessoas sempre souberam disso. Que eu ficava sozinho em casa, criança, esses caras entravam na minha casa, e minha mãe, pela deficiência, pelo analfabetismo... Ela sabia? Não, porque eu tinha muito medo que ela soubesse. Eles diziam que iam dizer à minha mãe e ao meu pai que era eu que queria, que era eu que chamava. E aí, quando chegava no fim do dia que eles comiam tudo, né? Pegavam os picolés, todas essas coisas. E aconteciam esses abusos. Como é que eu ia explicar pra minha mãe que não porque tinha... você vendia fiado ou porque eles pegavam Não, porque mesmo? eles invadiam mesmo, pegava. Nossa. E aí, como é que eu ia explicar pra minha mãe que eu tinham levado? Então, eu dizia, foi eu que comi. Então, eu ainda apanhava da minha mãe. Porque ela... Como é que coloca as coisas pra vender? Então... Por isso esse modo de defesa absurdo o tempo todo, porque foi uma infância inteira passando por essas paradas. Então tenta fazer uma terapia, já que você falou que não faz, sabe? Porque às vezes vai ajudando a
né, se Mas foi curar. isso, o negócio de gravar a Vila, isso me ajudou. Eu acho que a minha terapia veio literalmente de eu transformar aquele lugar junto com a minha mãe, com os meus amigos, com as Aham. pessoas que prestavam. Eu acho que não houve terapia maior do que a própria vivência. Do lugar onde a gente mais sofreu, do lugar onde a gente mais foi humilhado, se tornou hoje ponto turístico, tantas vidas transformadas sim. e vidas de filhos de algumas dessas pessoas, irmãos. Sim, eu entendi.